Boa noite, então, para todos. Boa noite, pessoal que está aqui presencialmente. Nós tivemos uma rápida tempestade caindo aqui em Caxias do Sul. Então, aqui nós temos os corajosos que não desistiram de sair de casa. Eu não tinha opção, tinha que vir, né? Então, não deu para fugir. Mas sejam bem-vindos, pessoal que está aqui presente. Seja bem-vindo você que está em casa assistindo agora ao vivo ou em outro momento essa aula. E hoje nós vamos para Efésios capítulo 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, a nossa terceira aula de 7 aulas que nós teremos. E hoje nós vamos estudar então esse capítulo. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e nós vamos pedir a bênção de Deus para a nossa aula. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar uma carta como Efésios, estudar essa carta do início ao fim, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento, Pai, que teu Espírito possa iluminar as nossas mentes, e também, Deus, que o Senhor nos dê um coração ensinável para que a tua palavra também possa nos tocar e possa nos transformar. Nos ajuda nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de ler Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, quando Paulo fala do seu ministério. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. Depois, dos versículos 14 a 21, na segunda parte da nossa aula, quando Paulo faz a sua oração. Então, Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, nós temos aqui Paulo falando sobre o seu ministério, a sua vocação, e ele começa esse texto com essa expressão, por esta razão. Como nós já vimos numa aula anterior, em aulas anteriores, a coisa mais importante na interpretação da Bíblia é o contexto. A palavra contexto é uma palavra chave para nós compreendermos a palavra de Deus. E qual é o contexto, então, do capítulo 3, esse texto que nós lemos? O contexto é aquilo que foi falado anteriormente. Tanto é que Paulo começa dizendo por esta razão. Que razão? Se nós voltarmos aqui no capítulo 2, dos versos 11 ao 22, nós vemos que Paulo explicou a nova humanidade em Cristo.
Qual é essa nova humanidade? Qual foi essa revolução que aconteceu ali no primeiro século por causa da morte e ressurreição de Jesus? É o fato de que agora judeus e gentios fazem parte de um só corpo. Judeus e gentios agora fazem parte do Israel de Deus. Esse é o contexto do capítulo 3, que é onde Paulo vai falar justamente do seu ministério, da sua vocação. E ele diz então que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas Cristo não é um nome, Cristo é um título que significa Messias. E se você quer uma boa tradução para Cristo, você pode usar a palavra rei, porque o Messias de Israel é o rei de Israel. Então, sempre que falar a palavra Cristo, lembre-se disso, né? Cristo significa Messias, que significa rei. E ele se apresenta aqui como prisioneiro de Cristo. Nós sabemos que Paulo estava preso em Roma, preso pelos romanos, porque ele havia apelado a César, né? Nós vamos ver daqui a pouco que ele foi acusado pelos judeus e ele então, como cidadão romano, pede para ser julgado por César, pelo imperador. Então ele seria um prisioneiro de Roma, mas não é assim que Paulo se vê. Ele se vê como um prisioneiro de Cristo, como prisioneiro do Rei Jesus. Eu estou preso por causa de Cristo, estou preso por anunciar o Evangelho. Então, acima dos romanos, na verdade, está Cristo, que é o Senhor. E ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Roma. Depois você pode ler Atos capítulo 21 e Atos capítulo 24, que explicam essa prisão de Paulo. Ele foi preso em Jerusalém e levado a Roma porque ele foi acusado de querer destruir o judaísmo. Ao pregar o evangelho, ao pregar que Jesus é o verdadeiro Messias de Israel, ao pregar que a lei de Moisés se tornou obsoleta, como nós vimos na semana passada, Paulo foi então acusado de querer destruir o judaísmo, e lá em Atos capítulo 21 também ele é acusado de introduzir um gentil no templo em Jerusalém, numa parte do templo em que os gentios eram proibidos de entrar, e isso causa um grande tumulto ali no templo, e os próprios soldados romanos acabam resgatando Paulo, porque Paulo seria linchado se ele fosse deixado no meio daqueles fanáticos, daqueles judeus fanáticos. Então, Paulo é resgatado do templo, depois ele é levado para Cesareia e, finalmente, ele está em Roma para ser julgado pelo imperador. Mas ele se vê como prisioneiro de Jesus Cristo, acima de tudo, e não prisioneiro dos romanos. E nos versículos de 2 a 4, ele diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Qual é essa responsabilidade imposta a Paulo? Quem impôs essa responsabilidade a Paulo foi o próprio Jesus. Quando Paulo, lá no caminho de Damasco, ele se encontra com Cristo, ali naquele momento ele já recebe esse chamado, ele já recebe essa vocação. E que vocação é essa? Levar o evangelho especialmente aos gentios, especialmente aqueles que não eram judeus, né? E tem várias passagens aí, depois vocês podem olhar com calma, todos esses textos em que Paulo se identifica como o apóstolo dos gentios, né? Ele um judeu, ele um ex-fariseu, bem radical, bem legalista, isolado dos gentios, e agora ele se torna um apóstolo. Pela graça de Deus, ele diz. Então, Paulo ele era um perseguidor da igreja, e essa graça que ele menciona aqui, imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, é justamente a graça de ter sido transformado de um perseguidor da igreja em um apóstolo de Cristo. Em versículos 7 e 8, ele diz assim:
Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Por que ele usa essa expressão, a mim, o menor dos menores de todos os santos? Justamente porque ele se via dessa maneira por ter sido um perseguidor da igreja, por ter anteriormente prendido cristãos. O Novo Testamento não é explícito se Paulo pode ser responsabilidade pela morte de algum cristão. Provavelmente sim, nós não temos como ter certeza, mas isso foi algo que marcou profundamente Paulo, o fato de ele ter sido perseguidor. Então, ele enfatiza esse aspecto da graça de Deus. Versículo 7 diz: a mim concedida pela operação do seu poder, o poder de Cristo de transformar aquele fariseu que perseguia os cristãos num crente agora em Cristo, num crente no Evangelho. Então, esse é o ministério, essa é a vocação que Paulo recebeu de agora ele ser um apóstolo para os gentios. E aqui nos versículos 4 a 9, ele vai falar então sobre um mistério. Vamos olhar novamente esse texto. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, que mistério é esse, né? Que mistério é esse? A palavra mistério, que inclusive vem da língua grega, né? Mysterion, e aí para o português se tornou mistério, significa algo que antes estava oculto, mas que agora foi revelado por Deus. Esse mistério que Paulo fala era algo que sempre esteve nos planos de Deus. E isso é algo surpreendente. Isto sempre esteve nos planos de Deus. Porém, isso ficou oculto como um segredo. E isso só foi revelado agora pelos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, Deus, através dos apóstolos e através dos profetas ali do primeiro século, ele esclareceu esse mistério, ele revelou esse mistério. E o que é, afinal de contas, esse mistério? Paulo explica no versículo 6 que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso para nós hoje é uma coisa tranquila, porque nós temos 2000 anos de história da igreja, nós estamos acostumados já com essa ideia, mas no primeiro século, quando Paulo escreveu Efésios, isso era algo absolutamente revolucionário, porque os judeus se viam como o povo de Deus escolhido, separado dos gentios, como nós vimos na aula passada, pela lei, pela circuncisão, pelo sábado, pela dieta judaica e por todos os mandamentos da lei. Havia uma separação entre judeus e gentios, sendo que os judeus se viam como o povo exclusivo de Deus. E alguns começaram a dizer
nas igrejas que você que não era judeu, você que era gentil, você podia fazer parte do povo de Deus. Você podia receber Jesus como Messias de Israel. Mas para você poder ter esse privilégio, antes você teria que se tornar judeu. Esses eram os chamados judaizantes. Então, os homens teriam que se circuncidar, você teria que guardar o sábado, você teria que guardar a lei, e aí você receberia Jesus como o seu Salvador e como o Messias de Israel. E Paulo se levanta contra isso. Inclusive, tanto a carta aos Gálatas como a carta aos Romanos, elas foram escritas com o propósito de esclarecer isso e de mostrar que você não precisa se tornar judeu para se tornar cristão. E aí ele diz então que os gentios que creem possuem agora os mesmos privilégios dos judeus. Agora, pense como isso foi algo revolucionário. Aquelas pequenas comunidades espalhadas ali, por exemplo, por todo o Império Romano, mas vamos imaginar aquela região da Grécia, aquelas pequenas comunidades cristãs que se reuniam nas casas. E aquelas comunidades elas eram formadas por judeus que criam que Jesus era o Messias e que eram circuncidados e que continuavam guardando alguns aspectos da lei, não porque com isso eles conseguiriam a salvação, mas por tradição, né? Eles eram judeus, continuaram praticando o judaísmo por tradição. E ao lado deles, junto deles, orando junto deles, comendo juntos, participando da ceia juntos, você tinha um gentil incircunciso, um gentil que não vinha de tradição nenhuma, e isso era algo para a época revolucionário. Versículos 10 a 12, Paulo continua: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, qual que era a intenção de Deus ao formar agora essa nova humanidade, judeus e gentios juntos? A intenção de Deus é revelar a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades. Principados e potestades em Efésios é uma expressão que se refere ao mundo espiritual, aos anjos e aos demônios. Mostrar aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria, que Deus, na sua sabedoria, ele é capaz de fazer de dois povos tão diferentes, de dois povos tão separados, um novo Israel, um novo povo de Deus. O versículo 11 diz assim: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos dizer que o versículo 11 ele é um resumo daquilo que nós vimos no capítulo 1, de 3 a 14. E o versículo 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, é um resumo do capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então, Paulo coloca aqui judeus e gentios juntos, coloca aqui a sua vocação, e ele lembra então das nossas bênçãos espirituais, de como Deus nos predestinou, de como Deus fez todas essas coisas pelo seu plano eterno, e como tudo isso é possível por meio da fé. Semana passada nós vimos Efésios capítulo 2, versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. O judeu ele se gloriava de praticar a lei. E Paulo diz: a salvação de vocês não é por praticar a lei, a salvação de vocês é pela fé em Cristo. E é o que ele diz exatamente aqui no capítulo 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança
pela fé nele. E, finalmente, capítulo 3, versículo 13, Paulo conclui esse trecho dizendo: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Acho muito interessante que uma das razões por que Paulo escreveu aos Efésios era porque, de alguma forma, ele estava preocupado que a sua prisão pudesse desanimá-los. Então, ele diz aqui que ele não quer que os Efésios desanimem por causa da sua prisão e sofrimento. Por quê? Porque as tribulações de Paulo resultarão em glória para os Efésios. Essa era a visão de Paulo. Não só para os Efésios, mas para todos aqueles que eram alcançados pelo Evangelho. Paulo estava disposto a pagar o preço necessário para que o Evangelho chegasse ao mundo todo. E Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18, diz que o nosso sofrimento presente, ele precede a glória futura. E a gente pode dizer que aqui nós temos um princípio espiritual. O sofrimento precede a glória. Romanos capítulo 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então é isso que Romanos ensina, é isso que Efésios ensina. O sofrimento precede a glória. Se nós quisermos cumprir a nossa vocação, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, como igreja e como indivíduos, muitas vezes isso vai ter um preço, isso vai ter um custo. Perseguição, inimizade de pessoas, o desprezo de certas pessoas, enfim. Mas esse sofrimento, ele vai resultar em glória. Paulo, então, termina dizendo: peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Muito bem. Então, o que eu vou pedir para vocês agora é para a gente fazer aquilo que a gente faz em todas as nossas aulas. Forma um grupinho agora, pode ser uma dupla, um trio, um quarteto. De preferência, não fique sozinho. E eu queria que você compartilhasse aí nesse seu grupo o que mais chamou a sua atenção ou te desafiou em Efésios 3, de 1 a 13. Vou dar para vocês aí alguns minutos. Então, aproveite agora para você compartilhar aquilo que você, aquilo que esse texto mexeu com você, desafiou você, lembrou você. Você tem alguma coisa que foi, de repente, novidade, comenta isso também. Pessoal que está em casa, se você está com alguém, faça a mesma coisa em casa, compartilhe. Se você está sozinho, pegue um papel, um caderno e responda essa pergunta de uma forma detalhada. O que mais chamou a sua atenção ou te desafiou em Efésios 3, de 1 a 13? Muito bem. Retomando então nossa aula, antes da gente ir para a segunda parte, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto aí do capítulo 3, de 1 a 13. Paulo fala da sua vocação, ele é o apóstolo dos gentios, mas nós temos que nos lembrar que nós também temos uma vocação, nós também temos um chamado, eu e você. E a nossa vocação é fazer discípulos. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto que nós sabemos até de cor, né? Mas nós precisamos nos lembrar disso, que essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Evangelizar, falar do evangelho para as pessoas, ensinar a obedecer o que Cristo ensinou. Então, qual que é a nossa vocação? Falar da cruz, falar do evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, e uma vez que estes venham a conhecer a Cristo, ensiná-los a obedecer o que Cristo ensinou. Essa é a nossa vocação. Não é a vocação exclusiva dos pastores, não é a vocação exclusiva dos presbíteros, não é a vocação exclusiva dos líderes, é a vocação de todo cristão, sem exceção. E alguns de nós ainda serão vocacionados para alcançar alguns grupos específicos. Alguns de nós vão ser chamados para ser missionários, por exemplo, para irem para outros países ou para outras regiões, trabalhar com certos grupos e assim por diante. Então, essa ideia de vocação que Paulo tinha de uma maneira muito clara, muito forte, nós precisamos resgatar isso também. E lembrar que nós estamos aqui com esse propósito, com esse chamado, que essa é também a nossa tarefa. E por tabela, né, Jesus diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Quando nós enviamos um missionário, o missionário está indo, mas nós estamos dando a cobertura. Nós sustentamos financeiramente, sustentamos em oração, sustentamos apoiando esse missionário, e dessa maneira nós estamos cumprindo a grande missão que Jesus deu de fazer discípulos de todas as nações. Então, essa é a nossa vocação. Outra aplicação que nós podemos fazer, imagino que vocês tenham falado sobre isso também aí nos grupos, é que Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus transformou o apóstolo Paulo. E quando a gente lê o livro de Atos, e antes da conversão de Paulo, a gente diria que é quase impossível alguém como Paulo se converter. Mas para Deus não há impossíveis. E Deus pode usar qualquer pessoa na sua obra, inclusive alguém que antes era perseguidor. Voltando aqui para Efésios 3:8, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A nossa fidelidade a Deus terá sempre um custo. Então, para cumprirmos essa vocação que Deus nos deu, há um custo. No caso de Paulo, ele estava preso, ele era perseguido, ele teve que enfrentar aqueles judeus fanáticos em Jerusalém, e por onde ele passava, ele encontrava esse tipo de perseguição. Basta a gente ler o livro de Atos, esse era o preço que Paulo teve que pagar. Qual é o preço que nós temos que pagar? Às vezes, o preço de sermos desprezados pelas pessoas, rejeitados pelas pessoas, mal compreendidos, e ou até, dependendo da situação, consequências maiores. Mas é impossível ser fiel a Deus e não ter custo nenhum. É impossível ser fiel a Deus e não ter algum tipo de sofrimento. E o sofrimento pelo Evangelho, no presente, ele precede a glória futura. Por isso que Paulo pôde dizer o que ele diz ali no versículo 13. Peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, sempre lembrar, né? Um dia nós estaremos na glória, mas agora não é o momento da glória. Agora é o momento de sofrer pelo Evangelho. Então, agora nós vamos para a segunda parte de Efésios, capítulo 3, oração por amor
e poder. Vamos ler esse texto aqui, Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a segunda oração de Paulo em Efésios. Não sei se vocês lembram, capítulo 1, versículos 15 a 23. Paulo também ora. Paulo ora ali para que Deus ilumine o entendimento dos efésios, para que eles consigam enxergar as bênçãos espirituais, para que eles consigam ver a grandeza do poder de Deus que ressuscitou Jesus e que fez com que Jesus se assentasse à direita de Deus. E agora ele faz uma segunda oração. Isso é uma coisa muito interessante, porque Paulo ora, por exemplo, em Filipenses, Paulo ora em Colossenses, mas ele ora uma vez só. Efésios é a única carta em que Paulo faz duas orações. E novamente ele começa no versículo 14 com essa expressão, por essa razão. E de novo, a gente precisa olhar o contexto. Qual razão? Ele explicou, nós acabamos de ver, Deus fez com que judeus e gentios agora formem um só povo, um novo Israel, uma nova humanidade. Então, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aí, ele ora agora pela igreja, por esse povo de Deus formado por judeus e gentios. Então, porque agora judeus e gentios formam um só corpo, eu faço essa oração. Nós já vamos ver quais são os pedidos de oração de Paulo. E assim como no capítulo 1, de 3 a 14, nesse texto do capítulo 3, Paulo também escreve um texto trinitário, ou seja, um texto que fala da Trindade. No versículo 16, ele fala do Espírito Santo, no versículo 17, ele fala de Cristo, no versículo 19, ele fala de Deus, que geralmente quando Paulo se refere a Deus, ele está se referindo a Deus Pai. Então, de novo, um texto trinitário. É interessante, né? A própria palavra Trindade não aparece na Bíblia e a ideia da Trindade, ela não é explícita, mas você percebe em textos como Efésios 1, Efésios 3 e outros textos no Novo Testamento, você percebe claramente por que a igreja cristã, ela adotou ou formulou a doutrina da Trindade. Porque realmente a Bíblia tem esses textos trinitários. E aí, Paulo fala então, vamos ler agora do versículo 16 em diante. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo ele já começa dizendo aqui no versículo 16 que esse amor não vem de nós. Esse amor, ele é possível por meio do poder do Espírito. Então, se você anda meio desanimado, imaginando como é difícil amar as pessoas, como é difícil amar os meus irmãos, não desanime, porque esse poder não vem de você. Esse poder, ele vem do Espírito Santo. É o Espírito que nos fortalece. Então, o Espírito, ele não apenas nos cela e garante a nossa herança, como nós vimos no capítulo 1, mas é o Espírito que nos capacita a viver a vida cristã. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Não somos nós. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força. É o Espírito de Deus em nós que vai nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. E Paulo, no versículo 18, ele ora pela experiência de amar em comunidade. Ele diz que vocês possam, juntamente com todos os santos. Quem são todos os santos? Nós vimos isso na primeira aula. Será que ele está falando aqui de São José, São Pedro, São Paulo, juntamente com todos? É isso que ele está falando aqui? Não. Juntamente com todos os santos significa em comunidade, juntamente com todos os meus irmãos em Cristo. Então, nós fizemos isso na primeira aula, mas vamos fazer de novo aqui, porque esse é um exercício sempre interessante. Olha ao seu redor agora, olha para as pessoas que estão nesse salão aqui, ó. Esses são os santos. E você, inevitavelmente, vai pensar assim: hum, tem gente aqui que não é muito santa. Ou talvez você não vai se achar santo, né? Mas santo é aquele que foi separado para Deus, santificado por Cristo. Quando nós cremos no Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, quando nós cremos com fé, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, Ele nos separa para si. Ele nos separa para sermos dele, e não só isso, ele nos separa para sermos instrumentos dele. Os itens no Antigo Testamento que eram santificados para o templo, eles eram santificados no sentido de que agora eles seriam usados para a adoração de Deus no templo. E a mesma ideia permanece no Novo Testamento. Eu e você somos separados para o serviço de Deus, para sermos instrumentos dele. Vocês possam, versículo 18, compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E Paulo fala aqui de um paradoxo e não poderia ser diferente, porque ele fala de conhecer, versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Esse é o paradoxo, que é conhecer o que é impossível de ser conhecido. Então, o amor de Cristo, ele é infinito. O amor de Cristo, ele é insondável. Nós vamos conhecer o amor de Cristo, mas nós vamos conhecer uma parcela do amor de Cristo. Porque esse é um amor que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo na presença de Deus em novos céus e nova terra, e toda a eternidade não será suficiente para nós conhecermos o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo é algo que a gente precisa aprender na prática. É algo que
a gente precisa aprender de forma concreta. Porque quando nós falamos do amor de Cristo, nós estamos falando do amor ágape. Nós estamos falando do amor sacrificial, o amor que Deus demonstrou por nós. Lá em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, esse amor de Cristo, ele é um amor especial, porque ele é o amor que faz com que nós saiamos de nós mesmos, deixemos de ser egocêntricos. O que é uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa centralizada em si mesma. E essa é uma característica nossa. Nós, como seres humanos, pecadores, nós somos egocêntricos. E o que o amor de Cristo faz conosco, ele começa a nos transformar em pessoas outrocêntricas. A tirarmos os olhos de nós e olharmos para o outro, a servir o outro, a abrir mão de privilégios, a abrir mão do nosso conforto para servir outros. Esse texto do capítulo 3, do 14 ao 21, essa oração de Paulo, ela é uma oração bastante abstrata, no sentido de que ela é muito conceitual. Paulo fala de conceitos, às vezes a gente fica um pouco no mundo das ideias. Mas a partir do capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo vai pegar esse conceito do amor e vai começar a nos dar exemplos concretos. O que significa amar? Então, só para a gente ter um gostinho, e isso nós vamos ver na semana que vem, mas só para a gente ter um gostinho, capítulo 4, versículos 2 e 3. O que é experimentar esse amor de Cristo? Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, como é que eu experimento o amor de Cristo? Sendo humilde, sendo dócil, sendo paciente, tolerando o outro, que é o que significa a palavra suportando uns aos outros. Alguém já disse que os cristãos são como dois porcos espinhos numa noite de inverno. Tá frio, e aí os dois porco-espinho vão se aproximando, né? Para se aquecerem. E quando eles chegam muito perto, eles espetam, se machucam. Aí eles se afastam. Aí começa a sentir frio, né? E aí eles se aproximam de novo. E muitas vezes isso vai acontecer conosco. Nós vamos nos espetar uns aos outros. E vamos ter que pedir perdão. E vamos ter que ter paciência, né? Isso acontece no discipulado, acontece no grupo célula, acontece aqui, né? Às vezes você está aqui na celebração, sei lá, né? E de repente tem uma pessoa ali que você não simpatiza muito no hall, e aí você pensa assim, ah, será que eu cumprimento, né? Será que eu falo com aquela pessoa? Bah, é muito chato. Aquela pessoa é muito chata, né? Isso não acontece aqui, eu estou dando um exemplo absolutamente hipotético, né? Mas eu estou vendo uns sorrisos assim que são meio que denunciam. E aí você diz assim, não, eu acho aquele meu irmão chato, né? E deve ter um monte de gente que me acha chato também. Mas eu vou passar por ele, eu vou cumprimentá-lo. E quem sabe até não rola um bate-papo ali. Isso é que significa suportar uns aos outros com amor. Que às vezes a gente não tem aquela afinidade. Às vezes nós temos opiniões diferentes, mas nós podemos nos amar
mesmo assim. Nós podemos nos suportar mesmo assim. Isso é o concreto daquilo que Paulo chama aqui de conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? É a experiência desse amor sacrificial, que é a essência de Deus. A plenitude de Deus nada mais é do que experimentar na prática esse amor que se sacrifica pelo outro, que tolera o outro, que perdoa o outro. Essa é a plenitude de Deus. E Paulo conclui então com os versículos 20 e 21. Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o poder de Deus para nos transformar e realizar o seu plano é um poder ilimitado. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós pedimos coisas a Deus. E pedimos, às vezes, coisas muito difíceis para Deus. Nós sonhamos com coisas que Deus pode fazer, coisas que nós gostaríamos que Deus fizesse. Paulo está dizendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, sempre que você se sentir desanimado, sempre que você achar que as coisas estão difíceis, de repente você está orando por alguém que você quer que se converta, de repente você quer que uma situação mude, de repente você quer vencer algum pecado na sua vida, lembre-se desse versículo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Paulo conclui com aquilo que a gente chama de uma doxologia. Doxologia é uma oração de louvor a Deus, de adoração a Deus. Ele termina no versículo 21 dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o propósito de todas as coisas é que Deus seja glorificado. Lá no capítulo 1, vocês lembram, versículos 6, 12 e 14. Paulo repete essa expressão: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça. A Ele seja a glória. Que Deus seja, então, glorificado. Não a humanidade, não o ser humano, não nós, mas que Deus, tão somente Ele, então seja glorificado. E eu vou pedir agora que você volte então lá para o seu grupinho e que você faça o mesmo exercício, quem está em casa também, faça o mesmo exercício que a gente fez com os versículos de 1 a 13 e agora com os versículos 14 a 21. O que mais chamou a sua atenção ou te desafiou em Efésios 3, 14 a 21? Junte-se aí com o seu grupinho e vamos compartilhar. Muito bem, gente. Para nós concluirmos, então, imagino que vocês falaram sobre isso aí na conversa de vocês, né? Mas algumas aplicações desses versículos 14 a 21. Primeiro, a centralidade do amor na vida cristã. Então, se existe algo que é fundamental, essencial na nossa vida, na vida da igreja, é o amor. Paulo usa até uma expressão no versículo 17, ele diz assim: estando arraigados e alicerçados em amor. E ele usa duas metáforas aqui. Uma metáfora é a da planta, quer dizer, uma planta que ela está enraizada. Pensa numa árvore enraizada em amor.
A outra metáfora, a metáfora da arquitetura. Imagina um prédio, uma casa, alicerçado em amor. Então, essa é a vida cristã. Arraigados e alicerçados em amor. Outro desafio para nós é um desafio à prática da oração. Paulo ora 2 vezes em Efésios e isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que ele valorizava a oração, ele tinha o hábito de orar, e esse é um desafio para nós desenvolvermos também uma vida de oração. Nós dependemos totalmente do poder de Deus para amar. Versículo 16, nós já falamos sobre isso, né? A vida cristã, ela não é nem fácil nem difícil, ela é impossível. E se não é o Espírito Santo agindo em nós, nós não vamos mudar, nós não vamos amar, nós não vamos experimentar a resposta dessa oração. Então, lembrar sempre disso, né? Que não desista, não desanime, continue, que quem vai fazer isso na sua vida é o Espírito Santo. O amor ele só pode ser experimentado na vida comunitária. Isso é uma outra coisa importante também. Como nós falamos em aulas anteriores, né? Não existe cristão, ou não deveria, pelo menos, né? Infelizmente existe, mas o cristão ele não pode ser desigrejado. Ele não pode ser, não pode tentar viver a vida cristã fora da comunidade, né? Inclusive, o desigrejado, ele é muito crítico da igreja, por isso que ele não frequenta nenhuma igreja. As críticas que ele faz à igreja, né? De experiências negativas que ele teve, que ele se decepcionou, pessoas erraram com ele, etc, etc, etc. Mas o fato dele não estar na comunhão da igreja denuncia também os pecados dele, porque o desigrejado ele não consegue praticar aquilo que a gente viu aqui no capítulo 4, versículos 2 e 3. Porque para você viver em comunidade, você tem que ser humilde. Para viver em comunidade, você tem que suportar uns aos outros, tem que ser paciente. E o desigrejado não consegue fazer isso. E ele acaba se colocando numa posição de superioridade, né? Ele é tão superior, que ele não precisa da igreja. E isso é uma visão completamente equivocada da vida cristã, porque o amor só pode ser experimentado na vida comunitária. Nós somos porcos espinhos numa noite de inverno. Nós vamos nos espetar, nós vamos ter que nos perdoar e nós vamos ter que conviver com as nossas imperfeições. Mas o poder de Deus é ilimitado. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, para Deus não há impossíveis, né? O anjo Gabriel disse isso para Maria, Jesus disse isso para os seus discípulos, e Paulo está dizendo isso em outras palavras aqui. Para Deus não há impossíveis. Então, vamos concluir da seguinte maneira, a nossa aula. Uma pessoa do grupo ora, tá bom? Uma pessoa aí do seu grupo ora, pedindo que Deus cumpra essa oração nas nossas vidas, que a gente possa experimentar esse amor, que a gente possa experimentar esse poder do Espírito Santo, que a gente possa experimentar esse poder de Deus. E depois que essa pessoa orar, a gente está liberado, você está liberado aí no seu grupo. Tá bom? Muito obrigado, um bom descanso a todos. Semana que vem a gente vai para o capítulo 4, a gente vai entrar nessa parte prática de Efésios, que vai ser uma parte muito, muito, muito interessante e desafiadora. Então, uma boa noite para vocês.